Boa tarde, companheiros da Causa Operária TV. Está começando mais um correspondente internacional. Obrigado a todo mundo que está participando. Eu sou Adriana Machado, de Nova York. Estou aqui com o meu companheiro Felipe Aburaia, de Berlim. Oi, Felipe. E o Cláudio Martini, de Barcelona. Oi, Cláudio. Oi, Adriana, tudo bom? Tudo bom aí, pessoal do Brasil? Tudo bem por aqui. Começando mais um correspondente internacional. Hoje é o Gabriel que está aqui na produção com a gente. E a gente tem várias notícias ao redor do mundo, mas antes de começar, eu queria lembrar todo mundo que a gente ainda está sofrendo perseguição do careca fascista Alexandre de Moraes, do STF. Então, as nossas redes estão bloqueadas, censuradas, e a gente precisa de muita ajuda para distribuir esse vídeo por todas as mídias sociais, para todos os familiares, amigos. Dá o like, manda superchat, manda super sticker, para a gente conseguir espalhar as notícias revolucionárias e dependentes da causa operária por mais lugares que a gente puder. E furar aí a censura do STF. A gente que está em campanha pela liberdade de expressão, campanha pelo presidente Lula, e agora também que temos vários candidatos nas eleições em vários estados do país. Então, todo mundo acompanhando aí quem são os candidatos do PCO e ajudando a gente nas campanhas. Lembra que vocês podem doar, quem puder, entrar no site doe.causaoperaria.org.br para ajudar o PCO, a Causa Operária TV, pode ser qualquer valor. E também lembrando que a gente já começou o segundo módulo da Universidade Marxista, que está imperdível. universidademarxista.pco.org.br. A gente já teve uma aula e meia. A segunda aula a gente teve uns problemas técnicos, mas não deixou de ser espetacular a aula do companheiro Rui Costa Pimenta. Nessas duas últimas aulas a gente falou sobre a Revolução Russa e como... A Revolução Francesa, obrigada, Felipe, e como uma revolução se espalha pelo mundo. Então, todo mundo acompanhando aí a Universidade Marxista, que está cada vez melhor. Então, de novo, o site, para quem ainda não fez a sua matrícula, a inscrição é universidademarxista.pco.org.br. Então é isso, companheiros, vamos lá. Hoje a gente vai falar da perseguição política pelo mundo, do fechamento dos regimes burgueses, mas vamos começar com o Felipe, com notícias lá da Alemanha, notícias econômicas, né, Felipe? Isso. Eu não sei se a gente chegou a citar aqui da última vez, né? Mas o que estava ruim piorou, né? Por aqui, né? Estava 40% do abastecimento de gás, eles cortaram pela metade mais uma vez, agora 20%, né? Aquele problema com a turbina lá, aparentemente o pessoal deu um jeito de resolver lá. A turbina finalmente chegou aqui na Alemanha, era para ir para a Rússia, mas como não podia mandar direto, eles levaram para a Alemanha, né? Aí agora o pessoal daqui tá tipo, a turbina chegou, vem aqui pegar a Gazprom. Aí a Gazprom tá dando uma enrolada, assim, tipo, não sei, tá faltando uns papel aí. E o pessoal tá meio desesperado. Não, pega logo, né? E aí, mas, então, bom, o pessoal tá dizendo que eles estão enrolando e o lado russo tá falando que falta documentação por uma série de motivos, né? Bom, digamos que estão enrolando mesmo, né? Outro dia eu tava lendo aqui que o resultado das sanções agora tá difícil até você conseguir medicamento na Rússia, né? Então eu acho que não dá para culpar o pessoal de responder com sanção também, né? Tem que colocar isso em perspectiva, né? Mas aí, bom, o ex-chanceler daqui, o Schröder, né? Ele é uma espécie de um lobista da Gazprom, né? Segundo a imprensa daqui, né?
colocou na mesa que, olha, uma possível situação para isso daí é você colocar em operação o pipeline Nord Stream 2, né? O pipeline, para colocar em contexto, né, o pipeline que está reduzido agora é o Nord Stream 1, que existe há muito tempo, né? A Rússia, ela tem outro pipeline que vem direto da Rússia, né, que vem até o mar aqui do norte, que foi construído, e um pouco antes da guerra ele estava em processo de homologação, e ele não foi colocado em operação como uma retaliação contra a operação militar da Rússia na Ucrânia. E bom, mas ele já está, mais o Partido Verde, por exemplo, o pessoal que é mais próximo dos Estados Unidos já está tentando evitar colocar ele em operação de qualquer forma, né? Foi colocado na mesa. O pessoal já falou aqui que não, a gente não vai colocar esse pipeline em operação. Bom, pelo menos até agora estão falando isso, né? E dá para perceber que, ainda assim, a política externa daqui está bem alinhada com os Estados Unidos, né? Por exemplo, a Annalena Baerbock, que é a ministra das Relações Exteriores, ela já fez uma declaração essa semana para se colocar do lado de Taiwan, né? Falou que a gente não vai permitir a violação dos direitos dos povos se a China atacar um país menor, um vizinho, não sei o que lá. E aí a China falou que ela estava falando nonsense, né? Ela estava sem noção, falando besteira. Mas ela falaram isso diplomaticamente, é claro, não com as minhas palavras, né? E já que eles continuam nessa política de alinhamento com os Estados Unidos, né, e não vão colocar, aparentemente, o pipeline em operação, eles tiveram que arrumar, estão tendo que se virar nos 30 aí, né? E então agora eles estão colocando, está sendo discutindo cada vez mais na imprensa isso e pelos políticos da coalizão, né, da coalizão semáforo daqui, né? E estão pensando em não mais desligar as indústrias, as produtoras de energia nuclear, né, as indústrias nucleares aqui, o que deveria acontecer no final do ano, né, o que iria dar um alívio, porque aí você poderia queimar menos gás natural para produzir energia, e aí sobrava mais para o aquecimento das casas, né. Para vocês terem uma ideia, né, por causa do aumento dos preços, né, da energia, esse mês já saiu o prognóstico que a economia alemã ela estagnou, ela não cresceu, né, o que já é um sinal muito ruim, né. E o que a gente já tinha comentado aqui antes, né, que por causa que o preço da commodity, o preço do gás está aumentando, mas não conseguem passar para o consumidor, isso vai levar à falência de uns distribuidores de gás daqui, né? Os distribuidores, eles não extraem gás do subterrâneo, né? Eles só pegam o gás que vem do exterior e distribuem na rede. Eles vendem pelo preço do contrato fechado, mas eles recebem um gás que está até 7 vezes mais caro que o normal, né? E aí, por conta disso, agora o pessoal veio com essa palhaçada aí para cima da gente, que a gente vai ter que pagar um preço por fora do contrato, né? A estimativa, por exemplo, é que aqui, se você mora com uma outra pessoa, né, e tem um consumo esperado para um casal, né, você pode pagar até 500 euros a mais por ano, né? O que não é dinheiro de pinga, né? É uma coisa considerável para 500 euros a mais, né? Aí você pensa, bom, mas o que significa isso, né? Aí também para dar uma dimensão, né? Ano passado, 2021, foi estimado aqui pelo censo que 13 milhões de pessoas estão ameaçadas de pobreza. Isso é 15% da população, né? Eu achei isso interessante porque isso é muito pouco falado aqui, que tem tanta gente no país mais rico da Europa ameaçada de pobreza. Isso no passado, né? Aí você imagina, com esse aumento de custo de vida, quantas pessoas vão de fato ir parar na pobreza, né? É uma situação complicada que está aqui, né? Aqui também, nos Estados Unidos, as contas estão aumentando. Eu queria comentar aí da Alemanha. Tá me Cláudio? Oi? Ah, tá. Pode falar. Sim, queria comentar sobre a Alemanha. Essa situação aí que o Felipe comentou. Também tem o reflexo aí na indústria,
Então, a gente tem um estudo da Associação das Câmaras Alemãs de Indústria e Comércio, revela que cada vez mais empresas na Alemanha estão obrigadas a suspender ou reduzir a produção devido ao aumento dos preços da energia. Em total, 16% das indústrias sentem-se obrigadas a responder à atual situação energética com a redução da produção, ou pelo menos com a cessação parcial de algumas áreas do negócio, escreveu a entidade em comunicado no seu site, a DIHK. A primeira vez em 30 anos que as importações superam as exportações na Alemanha. A Alemanha, antes dessa situação, tinha um dos maiores superávites, ou o maior superávit comercial do mundo, de 8 a 9% do PIB, equivalente a 20 mil milhões de euros por mês. Então, esse é o preço que a Alemanha está pagando pelo bloqueio à Rússia. Parece mais que é o bloqueio à Alemanha, né? Dois pontos, já que você mencionou, né? É interessante, né? Porque a gente já fala sobre a teoria da dependência outro dia aqui, né? Você está explicando para a gente, não, Cláudio? E da dependência que, na verdade, é o país desenvolvido que tem dos países subdesenvolvidos para prover a matéria-prima, né? Aqui no caso da Alemanha, né? Aqui é muito desenvolvido, é muito industrializado, mas a gente não produz aqui a matéria-prima, alimentos. Alimento até produz, assim, tipo, não é um exportador que nem o Brasil, mas ele até consegue produzir quase a necessidade da população, né? Mas no que diz respeito à energia, né, e outras matérias-primas, não produz, né? E aí, como está faltando matéria-prima desde o início da guerra, e até um pouco antes, você passa a pagar menos para o exterior de matéria-prima, né? Só que você também passa a exportar menos, porque com menos matéria-prima você produz menos. E você afeta muito mais a exportação do que a importação, porque você vai importar 1 bilhão de euros, por exemplo, de matéria-prima, só que esse 1 bilhão de euros vai ter um valor agregado e vai virar 10 bilhões, por exemplo. Né? A Alemanha ela importa uma matéria-prima a um valor mínimo possível, porque é justamente a política do imperialismo, né, assegurar o valor da matéria-prima no seu patamar mínimo para a indústria imperialista, e eles exportam produtos de alta tecnologia, de altíssimo valor agregado, e o que possibilita a mão de obra dos trabalhadores da Alemanha também terem uma boa remuneração, né? E essa situação aí, com a paralisação, o fim do superávit, né, da produção industrial, também coloca em risco esses próprios trabalhadores aí, que são um dos mais bem remunerados do mundo nessa indústria aí de alta tecnologia da Alemanha, né? Sim. E mais uma coisa, né? Você falou que está reduzindo a produção por causa do preço da energia, né? Mas, continuando do jeito que está, eles vão ter que reduzir a produção, na verdade, parar a produção de vários setores, porque não vai ter energia. Não sei se ficou claro nas últimas vezes, né? O Ministério da Economia já declarou que se o fornecimento de gás for cortado de forma total, né? Porque agora tem 20%, eles vão ter que escolher quem é que vai ter acesso a gás. Quer dizer, tipo, não é mais uma questão de estar caro, é uma questão de não tem. Né? Aí vai ter desemprego mesmo. Quando faltou energia, eles já tiraram dos bairros pobres para não faltar nos bairros ricos. Para quem escutou falando de sanções, né? Para quem os Estados Unidos fazendo essa pressão para o mundo inteiro fazer sanção contra a Rússia, causando essa falta de tudo, de produtos, a quebra da cadeia de produção. Eu queria aproveitar para lembrar, a gente falou na semana passada da visita da Nancy Pelosi a Taiwan, e a gente não começou, né, a Terceira Guerra Mundial, como todo mundo já está percebendo, mas a gente falou no podcast O Mundo em Uma Hora, que está na Rádio Causa Operária, o canal no YouTube, que é a Rádio Causa Operária, da Pelosi em Taiwan. A gente falou que Taiwan é o maior produtor de semicondutores, dos chips do mundo.
chips semicondutores que são usados em a maioria dos produtos. Computador, telefone, carro, tudo, até a indústria de armamento. E depois da visita da Nancy Pelosi, a China colocou sanções a Taiwan, e uma das sanções é a exportação de areia, que eles usam o silício para fazer esses chips, né? Então, aí a gente já vai ver os Estados Unidos causando ainda mais essa queda na cadeia de produção. Ano passado, eles já foram 700 mil carros que deixaram de ser produzidos porque não tinha esses chips semicondutores. E agora, então, a gente tem que esperar para ver, mas a gente espera um caos, né? Porque Taiwan é, de longe, o maior produtor. Então, a política dos Estados Unidos aí quebrando totalmente a cadeia de produção. Os Estados Unidos aí tá numa recessão técnica, acho que a gente vai falar mais para frente. Já entrou no segundo trimestre consecutivo sem crescimento, de decrescimento, e está dando aí complicando ainda mais aí a situação do setor produtivo, né? Que atinge diretamente a classe trabalhadora. Em todo o mundo, não só nos Estados Unidos, não só na China, mas o mundo inteiro. É isso aí. Tem mais notícias da parte econômica antes da gente passar para o Peru? Ou podemos passar? A gente volta depois. Beleza. Antes da gente passar, eu vou só agradecer quem está aqui no chat. A nossa querida Elizabeth Novi, oi Beth, Renata Diniz, Lino Alves, sou eu, Reginaldo Ramos de Lima, Felipe Bombardelli, opa, Lula, único operário presidente, 13 neles, Tony, mandou um sucesso ao PCO, Desidério Silva, Bruno Laurentino, a queridíssima Natália Araújo, somos todos PCO, muita gente aqui no chat batendo um papo, mas então vamos falar do Peru. Podemos passar o vídeo, a companheira Kathleen estava lá no Peru na semana passada e mandou um vídeo para a gente pode começar com o vídeo dela e depois a gente comenta. Olá, amigos da CELTV ou de qualquer canal alternativo, né? Do PCO. Meu nome é Kathleen e estou falando para vocês de Lima, Peru. Aqui o país, né, se preparando para o dia da independência, dia 28 de julho, que nós já sabemos, né, uma independência muito relativa. Eu voltei aqui depois de 3 anos e, bom, tem muitas coisas que eu poderia falar, eu poderia contar, mas ao mesmo tempo, na verdade, não tem muitas novidades. Aqui, no dia a dia, pode-se dizer que não mudou nada, né? O novo governo, né, supostamente de esquerda, não trouxe, na verdade, grandes mudanças. Quando eu cheguei aqui, no começo de julho, logo depois o presidente Castillo, né, saiu do Partido Peru Livre. O partido pediu para ele se sair, porque eles, na verdade, não conseguiam se identificar mais com as políticas do atual governo. E o Pedro Castillo aceitou e se separou definitivamente do Partido Peru Livre, né? Então, no Peru, o Partido Peru Livre, né, não está mais no poder, ok? E aqui, além de um aumento nos preços, né, ao igual que no Brasil e atualmente em muitos outros lugares, por causa, né, da política de preços, que os preços nacionais estão ligados aos preços internacionais, né, de exportação. Fora disso, na verdade, aqui não teve muitas mudanças.
No entanto, isso, claro, aqui, na verdade, não se fala em política. O que você vê são os manchetes dos jornais todos os dias. E isso tem sido assim desde as eleições, né, de 2021. Todos os jornais praticamente estão contra o governo, contra o Castilho, dizendo dia após dia que ele tem que sair, que é um criminoso, que ele estaria ligado, né, a atividades criminosas, etc. E isso é o único, na verdade, que as pessoas veem, né? As pessoas falam muito pouco, ou praticamente nada, né, de política. A minha impressão é que a maioria pensa que as coisas estão caras, né, por causa deste governo. Então, na verdade, tem muita pouca consciência política. Até eu mesma, estando aqui, eu não tenho conseguido me informar, né, acompanhar a política realmente, né, e no dia a dia é bastante difícil. É cada um por si. A informalidade deve ter aumentado. Isso sempre foi assim, né? Os vendedores, os camelôs, né? Os vendedores informais nas ruas. Isso está pior do que nunca. E também, principalmente aqui em Lima, tem muitos venezuelanos. Isso, na verdade, quando você pensa, né, como tudo isso foi ocasionado, foi provocado, essa imigração venezuelana é bastante louco, né? E como eles agora estão influenciando a cultura local, o comércio, tudo. E, bom, mas parece que já faz parte. E o bom é que eu não percebo mais essa xenofobia que tinha faz alguns anos atrás, que tinha uma hostilidade muito grande né, contra os venezuelanos. Isso diminuiu, parece que as pessoas, os peruanos aceitam, né, e eles estão se integrando. Alguns já devem ter voltado também para a Venezuela. E, bom, mas é bastante curioso ver isso. E também nós fomos para o interior do país, para a parte a entrada da Amazônia, e você consegue perceber que realmente tudo, né, está centralizado em Lima. E falando em Lima, realmente o contraste entre o centro, né, o que é Miraflores, onde normalmente chegamos turistas, onde está o Palácio do Governo, é tudo bastante bonito, né? Você vê os turistas admirando. E depois, quando você chega, por exemplo, aqui é onde mora a família do meu esposo, né? E aqui é bastante tranquilo, né? Durante o dia, pelo menos. E, bom, é aqui que mora o povo, né? E o contraste realmente surpreendente. Mas tem sido interessante vir aqui, conhecendo um pouco mais da realidade, né? Sabendo por que as coisas estão como estão. E é importante entender que, por enquanto, parece que isso não vai mudar, ou pelo menos vai ser muito difícil. Então, é isso. Então, eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Por enquanto, eu acho que não vai ter grandes notícias daqui, né? Por enquanto, vai continuar como está. Mas vamos ver. Se acontecer alguma coisa surpreendente, bom, procurarei informar vocês. Muito obrigada pela atenção e até uma próxima. Tchau, tchau. Tá aí a Kathleen, direto do Peru, na semana passada, e aconteceu. Não é à toa que não se fala de política. Assim como o PCO está sendo perseguido no Brasil, censurado, a liberdade de expressão sendo violada em todo o mundo, a gente vê perseguição no Twitter, perseguição em todas as redes sociais, no mundo inteiro. No Peru também, né, Cláudio? Quem fala de política está sendo presa, até militante de base de esquerda. No Peru aconteceu aí uma notícia bastante inusitada, que o governo do Peru prendeu 10 militantes do próprio partido que elegeu Pedro Castillo, né? Então, a perseguição política contra os militantes do
seu próprio partido, militantes do Peru Livre, embora Pedro Castilho tenha saído do Peru Livre. É importante frisar aí que Pedro Castilho ele foi eleito pelo partido, pelo Peru Livre e pelo programa do partido Peru Livre, né? Um programa antineoliberal. Ele está aplicando aí uma política neoliberal e foi por isso que ele se afastou do partido. A acusação contra esses 10 militantes é de apologia ao Sendero Luminoso. Outro ponto aí bastante inusitado é que o Sendero Luminoso está fora de atividade no Peru há mais de 30 anos. É a mesma coisa que acusar aí no Brasil alguém aí de apologia ao Marighella e usar a lei, né, do golpe de 64. Mas isso que está acontecendo, que acontece regularmente no Peru. A militância de esquerda marxista é criminalizada, associada diretamente ao terrorismo, suposto terrorismo do Sendero Luminoso. É uma tradição do fujimorismo, né, que, se for colocar bem às claras, é o verdadeiro Estado terrorista. Inclusive agora, essa prisão mesmo é um ato de terrorismo, né, ao estilo do Fujimori, mas está sendo implementado em pleno governo do Pedro Castilho. Seria teoricamente para combater essa tradição aí fascista, né? Tradicionalmente, existem muitas mortes de militantes atribuídas ao senderismo, mas elas são praticadas pela própria extrema-direita, né? Para justificar esse tipo de ação e mesmo a existência da polícia antiterrorista. Então, esses 10 militantes são militantes aí de base, trotskistas, inclusive, do Peru Livre. Eles não são de Lima, né? São de pequenos povos, pessoal bem humilde mesmo. Foram aí presos e a polícia apreendeu livros marxistas com eles e livros aí de heróis da luta política do Peru, e acusaram eles, estão presos por terrorismo, e agora eles estão iniciando uma campanha também. Eles estão aí em eleições municipais, e uma proposta do Pedro Castilho para salvar o governo dele, que está contrariando completamente as expectativas, né? Porque ele foi eleito, ele está planteando uma Assembleia Constituinte, mas ao mesmo tempo a gente vê aí que ele já está utilizando os mesmos meios do fujimorismo, essa Assembleia Constituinte, prendendo os militantes de base, os militantes de luta, né? Para causar um terror, para afastar as pessoas da política. Isso é terrorismo de Estado. Então, o pessoal aí do Peru Livre e várias outras organizações estão fazendo aí, assumindo uma posição equivalente ao do PCO, partindo para a ofensiva para defender esses militantes, né? Uma ofensiva internacional também, aí buscando a liberdade dos militantes políticos e a liberdade de expressão e a liberdade da luta política, a liberdade de viver, né, para os trabalhadores. Então a gente tem aí uma foto do encontro que teve, cerca de 50 pessoas, falando com o irmão de um dos que estão detidos. Eles estão organizando aí, fazem 15 dias que isso aconteceu, mas realmente impressionante que um candidato aí eleito, presidente da República, permite no seu governo a perseguição política contra integrantes do seu próprio partido. Então, a gente vê também um bom exemplo para o Brasil, né? A gente vai confiar aí no Geraldo Alckmin, o que ele pode fazer se ele chega também a uma posição de poder. Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado aí com as lideranças políticas que a gente dá apoio, porque pode perfeitamente voltar, né, contra seus próprios apoiadores. Não seria uma coisa inédita. É isso mesmo, a gente
A A gente gente também tem que viu, dar todo o apoio aí a esses militantes. a gente viu aí a esquerda comemorando, né, a nova onda vermelha na América Latina. O Pedro Castilho já foi de cara, já saiu do partido e abandonou o programa e entrou nessa política neoliberal e agora está perseguindo os próprios militantes de base que elegeram ele. O Boric, lá no Chile, colocou estádios de sítio na região onde os indígenas Mapuche estavam reivindicando os seus direitos. A gente viu a esquerda também comemorar o Gustavo Petro e a vice-presidente identitária lá dele, comemorando a vitória como se fosse de esquerda. Ele está falando com a Venezuela, mas a gente sabe que é interesse dos Estados Unidos agora falar com a Venezuela por causa desse problema com o petróleo, né? Então, e agora que esses militantes estão sendo presos no Peru, que os índios estão sendo mortos e atacados pelo exército no Chile, ninguém fala da esquerda, a gente não escuta falar, né? É muito surreal, é só o PCO que faz essa campanha, não só pelo Assange, pela liberdade do Julian Assange, mas também pela liberdade de expressão. A gente viu aí o DCM sendo investigado, também recebendo polícia lá por causa de opinião, de suposto crime de opinião, e a campanha não deslancha, né? O pessoal continua falando que o PCO foi cancelado por motivo, porque a gente faz polêmica, e é duro, a gente tem que lutar muito, estamos numa campanha ferrenha, então todo mundo aí lembrando de acompanhar o PCO, colaborar, ajudar a gente a fazer essa campanha. Nós aqui que somos militantes, não tem ninguém aqui jornalista profissional, estamos aqui nessa campanha e precisamos da ajuda de todo mundo aí para espalhar essa campanha pela liberdade de expressão. Pode passar a URL do site para onde eles podem doar dinheiro para a campanha, para a liberdade de expressão? O site que eu tenho é o Doe. Isso. É esse que você está falando? Isso mesmo. Coloca aí, pessoal. doe.causaoperaria.org.br. Doe. Está precisando contar as moedinhas para pagar despesa com advogado, porque é complicado, né? Para se defender do Estado, você precisa de advogado, né? Advogado é caro. E não só do Estado, da esquerda também, né? O Juliano sendo processado aí pela presidente da UNA é um absurdo, realmente. Mas o posicionamento do PCO é exemplar, né? A gente tem um plano de luta contra esses ataques, a gente vai levar adiante com todas as nossas forças, a gente está levando adiante com todas as nossas forças. E também o pessoal do Peru é um exemplo para eles, a gente está também aí mostrando para eles como que a gente está fazendo no Brasil. Isso aí é algo que está se espalhando pelo mundo, né? A gente está aí no Brasil, a gente já está um dos primeiros partidos que foram perseguidos, estão sendo perseguidos aí, partido legalizado, censurado na internet com risco de prisão, né? Que o Rui corre risco de prisão. Então, mas as prisões também estão acontecendo em outros países, e é a política do imperialismo na atual situação de fechamento do regime, e a política do PCO é um exemplo aí, a gente está levando adiante. Exatamente. É importante lembrar isso, né? Ainda existe o risco de prisão de membros do partido, né? A gente sabe que os golpistas eles esperam dar uma recuada para eles poderem avançar, né? Se eles não prenderam até agora, não significa que eles não vão prender, significa que eles estão esperando um momento para fazer isso. Da mesma forma que eles fizeram com o Lula, né? E aqui nos Estados Unidos, o país da liberdade, da democracia, dos direitos humanos, também tem perseguição política. A gente vai ver um vídeo aí que é muito impressionante,
que é o presidente do Partido Socialista do Povo Africano. É um partido socialista que existe aqui há 30 anos. O presidente dele, o Omali Yeshitela, ele conta que o partido está sendo perseguido porque fala a favor da Rússia. Está sendo perseguido, eles estão voltando àquela campanha de mentiras do Russiagate, que a Rússia influenciou as eleições dos Estados Unidos, na maior cara de pau, como se os Estados Unidos não influenciassem eleição em lugar nenhum do mundo. E a gente aqui, ao falar isso, lembra da esquerda imperialista, a falsa esquerda, que sai por aí falando que o Biden tem que avalizar a eleição do Brasil, que o Biden tem que influenciar, tem que entrar na Amazônia. A gente é contra isso, a gente está numa campanha muito grande contra isso. E agora a gente vai mostrar esse vídeo, o que acontece com o Partido Socialista que fala a favor da Rússia aqui nos Estados Unidos. O FBI não só entrou na casa deles, mas entrou derrubando porta com drone, com arma apontada na cara, em 2 sedes do partido, uma em St. Louis, no estado de Missouri, que é perto ali de Illinois, de Chicago, e outro em São Petersburgo, que tem uma cidade que chama São Petersburgo, na Flórida. As 2 sedes do partido foram invadidas pelo FBI e a acusação é que eles estão fazendo propaganda para a Rússia. Olha só esse vídeo, que impressionante. This time, they haven't yet claimed us. We have some relationship with China, but that's to come, I'm sure, because China and Russia represent to them serious kinds of problems. But also, black people represent a serious problem to the United States government and has done so historically. That's why Malcolm X is dead. That's why Martin Luther King is dead. Russians didn't do that. That's why more than 28 members of the Black Panther Party in 1968 alone were murdered. The Russians didn't do that. So when it comes to this issue about Russia and Ukraine, where Russia has spent, where the United States has, in this last budget offering that I saw, talked about more than $40 billion more. Pessoal, é porque a gente está na correria aqui do trabalho, o vídeo não saiu com a legenda, então eu vou falar o que ele falou. Ele falou que eles ainda não foram acusados de ter um relacionamento com a China, mas ele tem certeza que isso vai vir, porque a China e a Rússia são um problema para os Estados Unidos, assim como os negros são um problema para os Estados Unidos, porque a luta contra as pessoas que fazem resistência é histórica. É por isso que eles mataram o Malcolm X, é por isso que eles mataram o Martin Luther King, é por isso que eles mataram mais de 28 membros do Partido dos Panteras Negras somente em 1968. Os russos não fizeram isso, foram os Estados Unidos que fizeram isso. E quando se trata da questão sobre a Rússia e a Ucrânia, o que os Estados Unidos estão fazendo, eles mandaram 40 bilhões de dólares, até o momento quando ele falou, né, para a Ucrânia, onde eles derrubaram o governo legítimo em 2014, e agora eles querem que a gente esqueça isso, que eles derrubaram o governo legítimo, e eles estão perseguindo todo mundo que lembra que eles derrubaram o governo e que está falando contra essa propaganda que eles estão fazendo contra a Rússia. Aí ele fala uma coisa muito interessante, ele fala assim, o fato é que nós não somos pacifistas. Nós acreditamos que existe uma diferença entre a guerra justa e a guerra injusta. As guerras injustas são aquelas que tentam colonizar as pessoas e manterem elas sobre a tirania e a opressão. E eles apoiam as guerras justas, que são as guerras dos povos para se libertar, como é a guerra que está acontecendo na
E, além disso, eles apoiam também a guerra dos palestinos contra a opressão que eles sofrem, não só pelo povo de Israel, mas também pelos americanos, que vão lá matar palestinos todos os dias. Aí ele fala assim, então não diga que a gente não pode ter amigo que vocês não gostem. Nós somos amigos de todas as pessoas que opõem a opressão dos povos. E eu vou fazer o vídeo de novo, colocar a legenda, mas ele fala que, então, que eles querem que o povo negro nos Estados Unidos só possa pedir ajuda ao Biden. O Biden que colocou mais de 100 mil policiais na rua para perseguir o povo negro e o povo negro que mata a população negra, a polícia que mata a população negra americana todos os dias. E ele falou, inclusive, daquele caso da jogadora de basquete que foi pega com maconha na Rússia e agora está sendo processada. Eles estão usando esse caso para falar que a Rússia não respeita o direito humano dos negros, quando foi a lei do Biden, a lei anticrime do Biden, que colocou milhões de negros na cadeia americana, e eles não tiraram ninguém que foi preso nesses últimos, sei lá, 20, 30 anos por causa dessa lei, e agora vem com essa demagogia sobre essa jogadora de basquete na Rússia para falar, olha como que o povo, como que os russos tratam os negros. Aí ele fala, eu já fui na Rússia, e eu não vi na Rússia ninguém morando com essa situação abjeta que é a situação do povo negro lá em St. Louis. Ele fala que na Rússia o povo tem muito mais dignidade do que os negros americanos. Eles perguntaram para ele se ele tinha arma, ele falou, é claro que eu tenho arma, é uma arma legal, e eu falei, tenho arma mesmo, porque o povo branco tem arma, por que eu não posso ter arma? E que eles não pegaram a arma dele porque era uma arma legal. E ele fala que eles estão sendo perseguidos porque eles estão opostos à opressão não só do povo russo na Ucrânia, mas do povo do Afeganistão, do povo da Nicarágua, do povo de Gana, da África do Sul. A África do Sul agora que está tendo de novo protestos na rua. E ele fala que o Mandela e o Fidel Castro foram considerados terroristas, e quantas vezes os Estados Unidos tentaram assassinar o Fidel Castro, e agora vem com esse papo de direitos humanos. Então, ele fala que o FBI entrou na casa dele com armas, com bombas de gás, com drone, apontando as armas, algemaram ele e a mulher dele. Vocês viram ele é uma pessoa idosa, a mulher dele também. Quiseram colocar ele sentado no chão na rua. Eles falaram que não ia sentar. E ele fala que a única coisa que a gente fez foi lutar pelo povo negro, porque lá em Missouri eles fizeram quadra de basquete, eles são um partido popular a favor do povo, e é por isso que eles são perseguidos, e eles estão tentando usar eles como essa propaganda contra a Rússia, peão da propaganda contra a Rússia, e que para o povo negro nos Estados Unidos, que acha que a guerra do Afeganistão, a guerra da Ucrânia não tem nada a ver com o negro nos Estados Unidos, a perseguição do partido deles é a prova que tem sim, tem tudo a ver. Que essa guerra ao povo oprimido em todo o mundo é a mesma guerra ao povo negro e ao povo pobre nos Estados Unidos. Então, eles estão querendo colocar uma situação onde quem fala contra a Rússia, quem fala contra as guerras que o imperialismo faz, está trabalhando para a Rússia, empregado da Rússia. E ele fala uma coisa muito interessante, ele fala, a gente não recebeu nenhum centavo do governo russo, mas eu quero deixar bem claro que eu não sou oposto a receber dinheiro do governo russo.
porque se os Estados Unidos ofereceram 40 bilhões para mandar dinheiro para nazista na Ucrânia, para mandar bomba para matar criança no Donbass, se alguém quiser mandar dinheiro para a luta do povo negro nos Estados Unidos, eles vão receber sim. E ele falou, então, eles roubaram os telefones deles, os computadores, eles desligaram os telefones, sabiam exatamente para quem eles iam ligar, todo mundo que eles quiseram ligar estava com os telefones desligados, aí a gente vê que teve perseguição eletrônica, né? Que eles estavam sobre escuta, e que se eles tiveram mandado, eles não mostraram para eles, e que eles não vão fazer parte dessa propaganda contra a Rússia, eles vão continuar na luta. E deixa eu ver o que mais. Quem passear ali por St. Louis vai ver o trabalho que eles estão fazendo, um trabalho de base pelo povo. E eu acho que é isso. E no final eles falam, não vai dar para escutar, mas eles têm um grito de guerra lá, que é o Uhuru, que eles são um partido negro que falam que o povo africano deve se unir no mundo inteiro. E a gente do PCO fala, não só o povo africano, mas o povo trabalhador tem que se unir no mundo inteiro contra o imperialismo. Ele fala, a guerra dos oprimidos contra o imperialismo é a nossa guerra. Então, eu vou fazer a legenda desse vídeo e colocar no canal do Internacionalismo. Peço desculpa aí pela falha, mas para a gente ver que nos Estados Unidos também está tendo perseguição. Eu queria fazer um comentário, Adriano. A Rússia, a China, os Panteras Negras, a gente acha muito difícil, né? Que eles podem influenciar diretamente as eleições, o processo eleitoral norte-americano, mas com certeza eles influenciam a luta revolucionária e a luta anti-imperialista. Isso nunca vai deixar de acontecer, por mais perseguição política que o imperialismo promova, né? E quem realmente interfere nas eleições norte-americanas é o lobby sionista. Isso é mais que sabido. Não sei o que eles ficam acusando a Rússia, a China, não sei, de interferir nas eleições. Como que eles vão competir com o lobby imperialista, o lobby sionista, né, que determina quem é o presidente dos Estados Unidos. A gente viu aí nas últimas eleições, praticamente todas as eleições norte-americanas, o fator principal aí, determinante, é o lobby sionista. A gente vê também pelo Estado de Israel, né? Isso aí a não Nancy tem Pelosi, a Nancy Pelosi toda hora conversando com os sionistas, todos os políticos americanos são super sionistas, mandam dinheiro, 8 bilhões por ano para Israel, é um conluio total. Eu pedi para o Gabriel colocar o finalzinho do vídeo para a gente ver o grito de guerra. Só falar isso, então, ela envia o dinheiro para Israel e o lobby sionista envia dinheiro de volta para as eleições norte-americanas, um dos principais aí, financiadores das eleições, de todos os partidos, né, dos dois partidos, inclusive. Isso. E essa mentira sobre a Rússia estar influenciando as eleições americanas já foi toda desbancada. Eles estão voltando isso como se fosse verdade, mas já teve investigação, já todo mundo falou que não teve nada disso. Mas eles colocam na imprensa como se fosse verdade, na maior cara de pau, que é o que eles fazem sempre, que a gente já viu aqui, que fazem bombardeio dos prisioneiros nazistas no Donbass, que iam fazer os depoimentos, contando tudo que eles sabiam sobre o governo da Ucrânia, sendo patrocinado pelos Estados Unidos. A Ucrânia vai lá e mata os nazistas prisioneiros no Donbass, e é anunciado na imprensa que foi a Rússia que matou. A Rússia que não tinha interesse nenhum de matar os prisioneiros que já estavam lá, estavam cuidando, tendo tratamento médico.
É uma loucura a imprensa capitalista. Mas vamos ver o finalzinho aí do vídeo do Partido Socialista Negro. Fight back! Fight back! Touch one, touch all! Touch one, touch all! One Africa, one nation! Africa, one nation! World! World! So, Tá aí a força do povo. Vamos continuar acompanhando. Eu vou colocar o vídeo com a legenda certinha no canal Internacionalismo, que é um dos canais aí da Causa Operária TV. Hoje a gente está na Causa Operária TV, canal Reserva. Quem não se tornou membro ainda pode se tornar membro. Dá um like no vídeo, não esquece de dar um like no vídeo e distribuir. Mais algum comentário, companheiros? Não. Então é isso, a gente vendo a perseguição política não só do PCO no Brasil, não só de todo mundo que fala a verdade sobre o que está acontecendo na Rússia, na mídia social, no Twitter, no Facebook, no Instagram, todo mundo sendo censurado. A gente viu aí aquela jornalista alemã lá no Donbass sendo perseguida pelo governo alemão, né, Felipe? Sendo condenada aí a 3 anos de prisão, pegaram o dinheiro dela, da conta bancária dela, a Aline Lippe. Vimos os caminhoneiros no Canadá sendo presos, tendo também a conta bancária bloqueada. Vimos os agora militantes de base que elegeram o Pedro Castillo no Peru, agora sendo preso também. E também nos Estados Unidos, FBI entrando com o pé na porta do Partido Socialista, que fala a favor do povo e da luta contra o imperialismo no mundo. Aqui os militantes de Cádiz também foram perseguidos e presos, os grevistas de Cádiz. Metalúrgicos, grevistas de Cádiz. E a tendência é só piorar, né? A gente vê aqui a esquerda, a dita esquerda americana, tipo AOC e o povo que o Bernie elegeu, todos continuaram financiando, se elegeram com o programa de tirar dinheiro da polícia, todos deram dinheiro para a polícia, todos votaram para dar dinheiro para Israel, todos votaram para dar dinheiro para a Ucrânia, essa esquerda falsa que a gente vê também no mundo inteiro. Então, a gente tem que ver, não é à toa que a gente fala que quem recebe dinheiro do imperialismo não pode ter a nossa confiança. Aqui os metalúrgicos de Cádiz foram perseguidos e presos também pelo governo mais progressista da história, uma frente ampla de todos os partidos de esquerda na Espanha. E aí a gente vê essa frente ampla que está se fazendo aí no Brasil, né? A gente já viu essa história lá no Rio, que o PT já teve traição aí no Rio. A gente vê a política identitária, que o partido já vem alertando contra essa política identitária há muito tempo. A gente tem agora a Simone Tebet e a vice, que eu esqueci o nome, cadeirante. A gente vê a política identitária aí ao máximo. Gabrilli. E a gente vê essa carta da democracia aí, todo mundo se juntando com a Fiesp, esses advogados, juízes da Universidade da PUC do Rio, escrevendo carta da democracia, uma demagogia horrorosa, e a esquerda caindo nisso, né? Por isso que o PCO defende, o PCO, não somente o PCO, né, mas todos os partidos revolucionários, a gente defende uma política independente da classe trabalhadora. E se a burguesia quiser, né, a pequena burguesia, quiser apoiar, muito bem, que apoie a política independente da classe trabalhadora. A gente não se coloca a reboque da burguesia, porque a gente sabe muito bem que onde que vai entrar esse reboque, né? E o partido já falou, a gente apoia o Lula, mas a gente apoia um governo operário. E se o imperialismo deixar o Lula
ser eleito, imediatamente nós vamos pedir fora fascista picolé de chuchu do Alckmin. Não queremos o Alckmin de jeito nenhum perto do governo dos trabalhadores. É o partido da causa operária por um governo dos trabalhadores. Lula presidente sem Alckmin. Então é isso, pessoal. Mas é isso aí. A gente volta, o Correspondente Internacional volta na semana que vem. Eu sou Adriana Machado, de Nova York. Estou aqui com o Felipe Aburaia, de Berlim, o Cláudio Martini, de Barcelona, o Gabriel, lá de São Paulo, na produção. Muito obrigada, Gabriel. E na semana que vem a gente volta. Obrigada a todo mundo que acompanhou no chat. Lembra de dar um like no vídeo e distribuir e contribuir com a causa operária. Valeu, companheiros!